Então vamos terminar mais um algoritmo de ordenação, o algoritmo Insertion Sort, fazendo a implementação agora com a linguagem Dart. Eu sou o Leandro Santiago e nesse vídeo vamos finalizar o algoritmo de Insertion Sort com Dart. E para começar vamos inicializar logo o nosso VS Code para a gente fazer uma implementação bem rapidinho, tá? Sendo que com Dart também, assim como o JavaScript, a implementação fica bem fácil. Então aqui nossos dois arquivos implementando o Insertion Sort com JavaScript e Python, vamos criar um novo arquivo, chamar ele de sort.dart, tá? E vamos começar então fazendo o nosso getWord. Então para isso a gente vai precisar importar o módulo do Dart, né, que é o Dart.io. E esse módulo vai permitir a gente utilizar o objeto file. Também vou fazer logo a importação do módulo Dart Core, que a gente vai utilizar para utilizar o stopwatcher, que permite a gente calcular o tempo que demora para rodar nossas funções. Então vamos criar logo a nossa função do getWords, tá? Que vai retornar uma lista de string para a gente, .words, e não vai receber nenhum parâmetro. Então bem simplesinho. Então como é que vai ser? Primeiro a gente vai definir o nosso arquivo, de onde a gente vai pegar a nossa base, né? Vai ser volta uma pasta dataset. Vamos começar com words.txt, tá? E assim como no JavaScript, a gente consegue utilizar uma função bem parecida para retornar já com um comando um array de string. Então primeiro a gente precisa instanciar um objeto file, tá? Vou chamar de fd, ele vai ser um new file, passando aqui qual que seria o nome do arquivo. E com esse file a gente vai retornar para já a função, né? Com esse fd a gente já consegue ler todas as linhas do nosso arquivo já em formato de string, usando esse read add string sync, tá? Fazendo isso, a gente já lê tudo, já codificando para o formato aí o TF8, né, que é o padrão, e tendo isso vai nos retornar um texto bem grande. E a gente vai querer, como a gente vai querer um array, a gente vai utilizar a função split, a gente vai utilizar o /n, né, a gente vai utilizar o /n como delimitador, que é a quebra de linha, para gerar o nosso array de string. Também, como a gente pode ter algumas posições que estão vazias, a gente vai usar esse where, né, que é o mesmo sentido do filter lá do JavaScript, onde ele vai interar cada elemento do array, né? Então cada elemento a gente vai usar essa array function, né? Para cada elemento a gente vai verificar se a propriedade dele, né, is not empty, é verdadeiro. Então se ele não for vazio, ele vai manter no array. Se ele for vazio, então esse is not empty vai ser false, ele não vai estar no array final. E no final a gente, como está usando o objeto list, a gente vai ter que utilizar uma conversão aqui para o toList. Então fazendo dessa forma a gente já consegue já consegue ler o nosso dataset, tá? Utilizando o getWords. Então vamos inicializar a função main. Então a função main vai ser bem simples. A gente vai ter aqui a nossa word list. Eu vou utilizar a list sem passar qual é o tipo, né? Que é uma coisa bem legal do Dart, que ele tem uma referência de tipos bem eficiente. Então vamos já utilizar o getWords e vamos printar como é que seria como é que está o nosso word list. Então fazendo isso a gente já consegue testar nossa função. Então vamos ver como é que está antes de prosseguir. Então vamos dar um select. Vamos para a parte Insertion Sort. Vamos aqui o Dart, sort.dart. Demorou um pouquinho e aqui a gente já tem, já lemos aqui o nosso arquivo. Então perfeito, então tudo está funcionando certinho. Então vamos já preparar a aplicação para a gente fazer a comparação, né, com o sort padrão. Então vamos instanciar também o wordList2 e vamos utilizar uma função, né, para contar o tempo. Então vamos já definir aqui o stopwatcher, chamar de time1, chamar de sort1, tá? Legal. Então tsort vai ser um new stop, stopwatcher, e da mesma forma a gente vai criar o segundo. Pronto. Então a gente vai ter primeiro a nossa chamada do Insertion Sort, que a gente vai implementar passando o nosso word list, tá? E a gente vai querer contabilizar o tempo dele. Então a gente vai utilizar o tsort para contabilizar o tempo do Insertion Sort, basta a gente inicializar com start e no final dele a gente usar o tsort stop. Então com isso a gente consegue contabilizar o tempo que demora com o nosso Insertion Sort. Então da mesma forma a gente também vai calcular, vou colocar assim, a gente vai calcular quanto que demora a ordenação padrão. Então tsort2 start, tsort2 stop, e aqui a gente vai utilizar no wordList2
o método .sort, tá? O método sort. Então, com isso, a gente já consegue, já implementou aí os dois tipos de sort, só falta printar os elementos, os tempos, né? Para printar os tempos, como não é igual do Python, né? Então a gente vai utilizar esse $, com abre chaves, que permite a gente acessar os valores das variáveis do programa. Então a gente vai querer ver primeiro qual que seria o valor, né, representado em microseconds, tá? do primeiro do algoritmo de insertion sort da gente, e depois quanto que é o tempo que levou o algoritmo nativo aí do DOR. Então com isso a gente já terminou aí a avaliação do nosso programa, do nosso algoritmo insertion sort. Só falta agora a gente declarar o insertion sort. A gente está reclamando aqui com erro, então vamos definir a nossa função aqui. Então nosso insertion sort ele não retorna nada, né? Então vai ser void insertion sort e vamos receber como parâmetro uma lista de strings, tá? Que eu vou chamar de list. Então beleza, dessa forma a gente já tem preparado a nossa aplicação que vai avaliar a implementação do insertion sort. Então vamos primeiro rodar antes de implementar, só para ver se está tudo funcionando. Então beleza, está tudo funcionando, né? Aqui no Dart ele imprime tudo, o array, né? Então aqui ó, já está ordenado, né? A gente tem usado nos outros vídeos, a Diagonal, Amadeu, são os primeiros elementos. E esse segundo, né, ainda está desordenado, né? Borrachão e tudo mais. Então a gente vê aqui que está bem rápido, né? 100 microsegundos contra 6.000 microsegundos. Então agora vamos dar início à implementação do insertion sort. Então, primeiro, vamos começar varrendo da segunda posição. Então, a gente vai declarar aqui o nosso vetor i. Em vez de ser 0, ele vai começar na segunda posição, tá? Até o tamanho total da nossa lista, nesse ponto length. E vamos sempre incrementar o nosso iterador, o índice i, tá? E dentro de cada interação, a gente vai primeiro recuperar a nossa chave. Então, pode estar... como eu sei que é string, eu posso usar dessa forma, eu posso simplesmente usar... Eu vou usar o var, deixar que ele infira qual vai ser o tipo da nossa chave. Então, vamos ter a variável key, que vai ser simplesmente a string que está sendo iterada, né? Valor i. Então, também vamos ter aqui o nosso índice j, que vai ser a posição à esquerda de i. Então, vai ser j-1. Então, qual é a ideia? A ideia é, para cada chave, que a gente vai avaliar todas as outras elementos que estão à esquerda, e se tiver um elemento à esquerda maior que a chave, a gente vai ter que fazer a troca, né? Porque aqui, como ele vai ser menor do que algum elemento da esquerda, ele vai ter que ser inserido em alguma posição desse elemento da esquerda. E onde ele vai ser inserido vai ser dito pelo índice J. Então, no caso base, que é quando não tem nenhuma ordenação, a gente vai precisar inserir o key novamente na posição normal, que vai ser representada por J mais 1, né? Já que a gente viu aqui que o J é I menos 1. Então, no caso normal, né, para não quebrar o algoritmo, a gente vai inserir a chave, né, que é da posição I, na posição I novamente, tá? J mais 1 é a mesma posição que I, tá bom? Então, esse é o caso base, tá? Então, o outro caso que não é o caso base, né, que eu digo o caso base é o melhor caso, né, quando não tem ordenação, você não precisa inserir o chave, aqui não é o elemento da esquerda, tá bom, pessoal? Então, se tiver desordenado, o que ele for menor de algum elemento da esquerda, então a gente vai ter que iterar da direita para a esquerda, decrementando o índice J, inserir a chave corretamente, atualizar esse J para a posição correta onde a gente tem que inserir o key. Então vamos fazer um while, tá? Então a gente vai, a primeira condição, a gente vai ter que, o J tem que ser positivo, o J vai ser maior ou igual a 0. Então se o J chegar a menos 1, então a gente vai parar esse loop porque a gente não tem a posição menos 1 do vetor para avaliar. Então vai dar um erro de index out exception, algo desse tipo, tá? Além disso, a gente só vai atualizar o valor de J se o valor, né, à esquerda, o valor de J, que é uma posição à esquerda, for maior que a nossa chave, né? Já que tudo que está na esquerda é ordenado, tudo tem que ser maior que a chave, tá? Então, enquanto eu vou encontrando uma posição de J que é maior que a nossa chave,
chave, tá? Então a gente vai atualizar o valor de J. Então vamos aqui botar o J, decrementar J. Aqui ele está reclamando porque no Dart ele não tem essa comparação, né? O string ele não é uma variável primitiva, então a gente precisa utilizar, como o string é um objeto, ele não é uma variável primitiva, a gente precisa utilizar um método para fazer isso, que é o compare_to, tá? Que ele vai permitir comparar duas strings. Então vamos passar aqui esse key do compare_to, tá? E como a gente quer que o J, né, comparar se o J é maior do que o valor do key, então esse comparação tem que dar um valor positivo, né? Se o J for maior que key, né, o list J for maior que key, vai retornar um valor positivo, 1. Se for igual, vai retornar 0. Se for menor, ele vai retornar algum valor menor que 0. Então a gente utiliza dessa condição. E se o J ele for maior do que a chave, ele vai ter que fazer uma rotação para a direita, né? Ele vai ter que ser passado para o elemento da direita. Então a posição à direita de J, que é o J mais 1, vai receber o valor de J. Então, dessa forma, a gente termina o nosso algoritmo de inserção. Né? Aqui, como a gente não... Aqui é parecido com o algoritmo de seleção, onde a gente vai fazendo as trocas, né? Utilizando um vetor auxiliar, que no caso, auxiliar seria o key, né? E como a gente só quer encontrar uma posição onde seria o key, a gente só precisa estar passando o elemento à direita, né? E passando tudo que for maior que key para o elemento à direita. Dessa forma, a gente termina aqui o nosso insertion sort. Tá? Então, vamos botar aqui que esse algoritmo, ele O de n ao quadrado, mas o melhor caso dele, ele vai ser O de n. Bom, então vamos rodar nosso algoritmo e ver se está ordenando corretamente e ver o quanto consome. Então vamos ver. Então aqui, ó, a gente já vê, nossa, foi parecido, né? Aqui, ó, a gente já vê, deixa eu ver, ó, o primeiro, ó, o segundo é o do segundo print é o que foi ordenado nativo e o primeiro é o nosso, com insertion sort. Então aqui, ó, o último elemento é o árvore da gomas elástica e o primeiro é esse ajaguma. Então, como a gente pode ver, ó, o último elemento está batendo, a árvore da gomas elástica e ajaguma, madeu. Então, tá funcionando o nosso algoritmo e, surpreendentemente, ficou bem parecido. Então, significa que, né, o interpretador do Dart, ele tem um overhead até que alto, né? E ele demorou aí 4 milissegundos para executar. Então, isso é devido ao overhead aí. Ou então esse algoritmo de ordenação não é o mais eficiente, né? É bem interessante ver isso. Então vamos aumentar o nosso dataset só para a gente ver como é que fica esse tempo. Vamos ver. Então aqui ordenou urgico, húmero, ôntico, são os 3 últimos. Vamos comparar os 3 últimos do insertion sort. Nossa, tem muito. Eita, vai ser difícil, hein? 10 mil, ele printou os 10 mil aqui. Então, urgico, único, ôntico. Então foi certo. Ordenou corretamente, né? Vou comparar só os últimos. E a gente vê aqui... agora a gente viu a diferença, né? Então é por causa do overhead, né? O overhead da interpretação do Dart, ele chega ali aos milissegundos. Tá? Aí agora, como o overhead está em milissegundos, a gente consegue ver melhor, né? Usando o dataset maior. A gente vê aí que é uma ordem de grandeza, né? Tem o 21 milissegundos contra 205 milissegundos. Então se a gente for aumentando a nossa base, a gente vai vendo essa diferença e aumentando também. Tá bom, pessoal? Então a gente terminou dessa forma mais um algoritmo de regressão. Fizemos todas as implementações com insertion sort. Deixa aqui no comentário se esse vídeo ajudou você a entender melhor sobre o insertion sort, se ele teve alguma curiosidade, alguma informação nova, ajudou você a ter um novo conhecimento. Vou gostar de saber disso. Deixa um gostei se você gostou desse tipo de vídeo aqui no canal, para eu poder trazer mais, e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos dessa série, com o próximo algoritmo de ordenação, que vai ser um pouco mais eficiente do que o selection sort e o insertion sort. Bom, então vou ficando por aqui. Um grande abraço, pessoal.